Graça e paz, irmãos, paz do Senhor, para a igreja. Muito bom estarmos aqui juntos para louvarmos e celebrarmos o nosso Deus. E hoje, de uma forma muito especial, né, sermos gratos ao coração do Senhor por essa paternidade maravilhosa que foi dita aqui, mas também sermos gratos pelos pais que nós tivemos, para aqueles que já não têm mais os seus pais aqui, mas têm o legado deixado pelos pais, aqueles que são pais ou aqueles que serão. Então, que bom estarmos juntos aqui. Queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É apenas esse versículo, 2 capítulo 6, versículo 18. E já projetou. Diz assim a palavra de Deus: E eu serei para vós por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Há pelo menos 3 passagens na Bíblia que eu me recorde que esse versículo se repete. Você vai achar ele lá em 2 Samuel, se eu não me engano, em Êxodo, e 2 Coríntios, a gente vê de novo essa passagem se repetindo, esse mesmo versículo se repetindo 3 vezes, Deus querendo confirmar a paternidade dele na nossa vida. E Isaías 63 também diz isso, né? Olha, tu, Senhor, é o nosso Pai, desde a antiguidade, e nós te chamamos de Redentor. Nós servimos a um Deus maravilhoso que nós podemos chamar de Pai. Você pode dizer graças a Deus por isso? Amém? Você tem um Pai, e como a Débora ministrou aqui, ele nos ensina a chamar por ele, a clamar Pai Nosso. Isso é muito lindo. O seu pai te ensina que você clame, que você chame por ele, um pai que quer se relacionar intimamente, que não só diz que ele é pai, mas ele diz que ele é o Abba Pai, que ele é o paizinho. Um pai que a palavra diz que ele sabe dar boas dádivas, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Um pai que a palavra diz que quando nós pedimos pão, não nos dá pedra. Um pai que não falha. A palavra diz que ainda que um pai e uma mãe se esqueçam do seu filho, o Salmo diz isso, o salmista diz isso, o Senhor me recolheria, o Senhor me salvaria. Um pai infalível, um pai que não erra, um pai que nunca vai falhar. Um pai que ele diz que ele é o pai de órfãos. Ele assume essa paternidade para ele. Então nós servimos a esse pai tão amoroso. Um pai que a palavra diz que nos amou com amor eterno, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele diz: Olha, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí, chamei pelo nome e você é meu. Esse é o seu Pai. Amém? Então hoje a gente tem muitos motivos para celebrar o nosso Pai celestial, um Pai perfeito. E não sei se você sabe, mas a falta de uma paternidade saudável aqui na Terra impacta muito na forma como nós vemos, ou pode impactar a forma como nós vemos a paternidade celestial. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho também nessa manhã. Eu tenho trabalhado, pela graça e misericórdia de Deus, com alguns adolescentes, com alguns jovens, e eu tenho visto muito isso. Quanta identidade distorcida em várias áreas, área da sexualidade, até no cumprimento de propósito, porque se você não sabe quem você é, você não sabe onde você vai chegar. A identidade distorcida ela pode impactar no cumprimento do propósito de um filho. Então, a palavra fala que o inimigo ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. A palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E o apóstolo Paulo ele fala, olha, não ignorais os seus ardis. Nós, como povo de Deus, nós não podemos ser ignorantes sobre aquilo que o diabo tenta fazer nos nossos tempos, para que a gente possa lutar com armas espirituais e vencer pelo poder da palavra. Então, nós precisamos conhecer. E hoje, se você olhar para os nossos dias, nós vemos como a figura paterna tem sido esvaziada, diminuída. Quanta paternidade tão doente, pais que não reconhecem a paternidade dos seus filhos, pais que abandonam os seus filhos, autoridade abusiva, tantas coisas para distorcer esse papel do pai. Mulheres que hoje, abre parênteses, dizem empoderadas, esvaziando a figura de autoridade do pai. Então nós precisamos entender qual é o papel do pai numa família. Então, queridos, é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa manhã, de forma assim muito breve, mas para que a gente possa refletir. Se você já tem vivido isso, glória a Deus.
né? Nós somos eternos aprendizes. A gente ouve quando Deus fala mais de uma vez. É para que a gente possa estar lembrando, relembrando, e não só sendo ouvinte, mas sendo praticante. Se você ainda precisa melhorar em algum ponto, é tempo. O Espírito Santo, ele nos capacita, né, a vivermos segundo a sua palavra. E aqueles que ainda serão pais, que possam estar se preparando para viver essa paternidade, segundo não o padrão desse mundo, mas segundo os moldes da palavra do nosso Deus. Amém? Então, falando um pouquinho sobre o papel do pai na vida de um filho. Primeiro papel que eu queria trazer nessa manhã, que eu queria destacar para nós nessa manhã, é sobre a responsabilidade de ser exemplo, não só em valor, não só em caráter, mas acima de tudo em fé. Pai, você é o responsável em ser exemplo, valor, caráter, mas também em fé. Nós sabemos que a criança, principalmente na primeira e na segunda infância, né, primeira infância ali até mais ou menos uns 7 anos de idade, ela é uma esponja. Ela vai absorver tudo o que ela vê ali naquele ambiente. A forma mais didática de ensinar uma criança não é pelos sermões que nós vamos dar, pelas repreensões, mas é pelo exemplo. Então, um pai que ele vive num ambiente de mentira, ele está ensinando uma criança mentira. Um pai que não honra a sua vida financeira, ele está ensinando a criança que aquilo não tem que ser honrado. O pai que não valoriza estar na escola dominical, vir à igreja, ele está ensinando para a criança que aquilo não é digno da honra dela, não é digno do tempo dela. Então, isso é exemplo. Né? No passado, a gente ouvia muito: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Queridos, isso não funciona na prática. Porque as crianças, elas absorvem pelo exemplo. Se um pai que não trata adequadamente a sua esposa, ele está gerando ali exemplo, do seu filho. Mas não só de caráter e de valor, mas principalmente o pai deve ser um exemplo de fé. O pai, ele é o sacerdote do lar. E muitas vezes nós vemos isso na sociedade moderna, os pais o quê? Terciarizando esse papel. Alguns terciarizam para a esposa, acham que isso é uma responsabilidade só da mulher, mas infelizmente nós temos vivido dias onde os pais acham que eles podem trabalhar, trazer dinheiro, e eles terceirizam a educação dos filhos para a igreja, para a escola. Eles ali estão pagando para isso. Mas não é isso que a palavra nos ensina. É muito interessante quando a gente olha a vida de Moisés. Foram 3 filhos ali. Quando a gente olha, foram 3 potências na mão de Deus. Um grande legislador, um sacerdote e uma profetisa. Moisés, Arão e Miriam. A gente fala muito de Joquebede. Eu já ouvi várias pregações de Joquebede. Mas eu particularmente não me lembro uma pregação sobre Arão, perdão. Quando você abre lá em Êxodo 15:2, abre comigo, Êxodo 15:2. Olha que interessante o que Moisés fala. O Senhor é a minha força, Ele é minha canção, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Com quem Moisés aprendeu? Olha que coisa interessante, ele faz questão de declarar que ele não era só o seu Deus, mas ele era o Deus do seu Pai. Queridos, a gente pode deixar muita coisa para os nossos filhos. Você pode deixar educação, dinheiro. Às vezes a gente gasta, eu fico pensando sobre isso, a gente fica pensando tanto na educação, você vai estudar numa escola A, B, qual é o melhor padrão de escola, e não é pecado isso. Mas você tem que se preocupar com aquilo que de fato realmente vale, que é a eternidade do seu filho. Porque você vai dar valores terrenos, você pode deixar carro, casa, bens, mas isso aqui vai ficar. Mas o que nós vamos deixar de mais importante para os nossos filhos é aquilo que ele vai levar para a eternidade. Então a gente tem que ser um padrão para o filho de fé, porque é a única coisa que vai para a eternidade, queridos. Né? Se você der faculdade, der educação, glória a Deus por isso, eu não estou desmerecendo isso, não. Mas isso seus filhos podem até conquistar. Mas o que você precisa deixar é aquilo que seu filho vai levar para a eternidade. E isso deve ser o seu maior empenho. Deve ser aonde você vai dedicar o seu tempo. Ser um referencial de fé. Quando a gente olha a vida de Abraão, Abraão foi um homem correto. A gente vê várias passagens, né, de Abraão sendo correto.
Abraão sendo um homem generoso, quando ele se separa ali de Ló, eu fico pensando, por que que Abraão não escolheu primeiro? Abraão, ele honra ali Ló. Ló era seu sobrinho. Ló deveria honra. Aliás, Ló deveria ter dito: não, tio, você para mim é como pai, você escolhe. Mas Ló não, né? Ló fez diferente. Mas Abraão, ele era um homem generoso. Abraão, ele era um homem de boa fama. Quando ele vai ali entre os filhos de Et, eles falam para Abraão: olha, você para mim é como um príncipe de Deus no nosso meio. Um homem de boa fama, um homem de caráter, um homem generoso, um homem íntegro. Mas eu tenho certeza que não foi isso que mais impactou a vida do seu filho Isaac. E a gente escuta que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é isso? É assim que a gente vê na Bíblia? Quando Abraão foi provado, quem estava lá com ele? Isaac. Isaac fala: pai, estou vendo aqui a lenha, o cutelo, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E ele fala o quê? Deus proverá para si o cordeiro. E ele participou daquilo ali, ele viu a fé, o amor, a devoção do seu pai ao Senhor. E é por isso que ele consegue replicar os filhos. Você consegue entender? Pai, você precisa ser uma fé. Pastora, mas eu não cresci num lar cristão. Mas hoje, você conhece o Senhor, você tem a oportunidade de fazer diferente a partir de agora. Não por culpa, não com peso. A palavra fala que o Senhor não leva em consideração o nosso passado, o tempo da nossa ignorância. Ele lança tudo isso no mar do esquecimento. Hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade de começarmos daqui para frente. Então, pai, seja um exemplo para o seu filho. Salmo 44, ele fala isso. Olha, o que os meus pais viram, eles contam, eles contarão os feitos do Senhor. Então, conte os feitos do Senhor. Diga para os seus filhos, né? As experiências. Engraçado porque a criança, ela ainda não sabe lutar espiritualmente. Ela ainda não tem as experiências com Deus. Então, como é que ela vai ouvir do Senhor? Pelas experiências que você vai contar, das histórias bíblicas que você vai ler, mas das experiências de fé que você vai ter com o Senhor, você vai contar. Quando chega na adolescência, você começa a ajudá-los a ter as próprias experiências, né? Aí agora a gente já está ali mais orando para que eles possam ter as experiências. E chega na fase adulta, eles já começam a compartilhar as experiências que eles têm conosco, né, nessa transição. Então, nós precisamos participar disso, na vida espiritual dos nossos filhos. Né? Eu louvo a Deus porque a Isa, ela participou, as duas filhas participaram agora da EMA, e a Isa fez um vídeo. Né? Alguns adolescentes que foram como aqueles que estão servindo, fizeram um vídeo para a mídia da EMA. E cada um falou uma coisa que marcou muito meu coração foi porque minha filha falou isso. Olha, na EMA, eu conheci não só o Deus dos meus pais, mas agora o meu Deus. E isso é tremendo, saber que nós podemos dizer, foi o Deus de Fábio, o Deus de Isabela e será o Deus dos meus netinhos, em nome de Jesus. Se o Senhor não voltar antes. Porque é de geração em geração. Uma geração anunciará a outra geração os feitos poderosos do Senhor. Amém? Pai, seja um encorajador, ensinando o seu filho a ser destemido. Você sabe que quando o pai ele não tem esse papel de encorajamento do filho, o filho ele pode ter vários problemas na sua identidade em relação a medo, fobia, né? Timidez, não ser aquela pessoa ousada, aquela pessoa indecisa que não consegue tomar decisão. Pensa na figura do pai. Geralmente, claro, né, queridos, não é uma regra. Às vezes a pessoa não teve ali a figura do pai quando pequena. E a mãe, glória a Deus por essas mães que o Senhor dá autoridade, da saúde, da vida, da sabedoria para cumprirem isso. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu, por exemplo, meu marido não era muito fã disso, das minhas filhas andar de bicicleta. Elas aprenderam comigo, apesar de ter o pai em casa. Mas, assim, a maior parte das aventuras, por exemplo, elas adolescentes, quem anda com elas de montanha-russas mais radicais milhares de vezes é o Fábio, porque não conte comigo com esse negócio que eu não vou fazer, porque não é a minha praia. Então, o pai é aquele que o filho anda de skate, de bicicleta, joga no mar, joga para o alto, deixa cair. O Fábio tem uma foto com a Manu, que eu ficava doida com ele. Ele pendurava as crianças com 2, 3 meses, tudo de cabeça para baixo, eu andava igual um macaquinho com as crianças, eu ficava, pelo amor de Deus, elas vão cair. Né? Aquelas peripécias que pai faz com o filho.
E quando a criança cai, o que que o pai fala? Bora, levanta, não é assim? A mãe, e o pai o quê? Levanta. A mãe é aquela que, ó, dá um beijinho que vai curar. O beijo de mãe cura tudo. Porque a mãe tem esse papel do cuidado, do zelo. Mas o pai é a figura que vai fazer, fala assim, vai. Não, vai lá, levanta. Não é nada, não. Isso é ensinar a ser ousado, ensinar a ser valente, ensinar a ser corajoso. Querida, a gente tem visto uma geração de meninos, desculpa o termo, que vive a obridade. As meninas hoje estão mandando nos meninos. Eu dei aula para os adolescentes, eu falei, meninos, vocês precisam ser homens, vocês precisam ser valentes, vocês precisam ser fortes. Hombridade, algo que precisa ser ensinado, precisa ser resgatado, queridos. E quando a gente olha lá, Davi, quando ele estava para falecer, ele chama o seu filho Salomão, ele deixa as últimas instruções, e a primeira instrução que ele fala, meu filho, seja forte, seja homem, seja valente, seja ousado, seja corajoso, obedeça a palavra de Deus, honre essa palavra para que as coisas te vá bem. Mas é a primeira coisa que ele fala, ó, seja ousado, seja corajoso, seja forte, seja valente. Então o pai, ele tem esse papel de ser um encorajador, de ser aquele trampolim, né? De ser aquele que vai pegar a sua flecha e vai arremessar para que a flecha possa ir muito longe, além dele, amém? Quantos pais aqui não querem ver seus filhos indo além? Pais, mães, a gente quer que os filhos possam ir mais adiante, mas alguém tem que pegar a flecha, botar na aljava e, ó, fazer a flecha seguir. A flecha só na aljava, ela não tem valor, ela não tem propósito. A flecha ela só tem propósito quando ela é lançada e ela o quê? Acha um alvo. E quem é esse que vai arremessar a flecha? É o pai. E se não tem a figura do pai, que seja a mãe. A gente sabe que tem pais que já foram, mas esse é um papel do pai. Então o pai, ele tem essa figura de ser um encorajador. Isso é muito importante para a firmeza da identidade, para que não seja uma pessoa medrosa, indecisa, mas que seja uma pessoa segura nas suas escolhas. Ser o provedor também. Jesus ele falou o quê do Senhor? Olha, meu pai trabalha até agora. Então, nós vemos um Deus trabalha, um Deus que trabalha. A Bíblia fala um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor ele continua trabalhando, ele não criou o mundo e está em descanso nos observando, não. O Senhor continua trabalhando. Jesus fala isso, olha, meu pai trabalha até agora. Aí em Provérbios fala o quê? Vai ter com a formiga preguiçoso. Gente, até nisso o diabo tem tentado distorcer. Hoje, pela realidade que nós temos, as mulheres precisam trabalhar fora, é uma realidade. Eu acho que quase, se não todas, 80% das irmãs aqui trabalham fora. E amém. É a realidade, nós precisamos ajudar, os dias são difíceis, temos que trabalhar também. Agora, o que não dá é para ter uma inversão de valores. Quando a gente olha lá em Gênesis, depois do pecado, a mulher lá vieram as dores do parto, vieram algumas coisas, e o homem foi o quê? Ó, vai comer o pão com o quê? Suor. E hoje a gente vê homens ficando em casa. Não estou dizendo do homem que trabalha de home office, não, tá, irmãos? É uma forma de trabalho. Eu estou dizendo de homens hoje que não querem mais trabalhar, porque a mulher vai trabalhar. Está errado. Isso não é bíblico. Isso é uma inversão de papéis, porque o homem foi chamado para ser o provedor. Né? Desde os primórdios era o homem que ia à caça, o homem é o valente da casa. Como que os filhos vão ter uma referência de trabalho? Porque o pai precisa ser um provedor. Pai é aquele que exorta com amor. O homem é aquele que dá limite. O papel do limite é do pai. Não dá para se isentar. Ah, não, vai lá falar com a sua mãe, querido. Não dá. Claro que tem coisas que são a mãe, que vão conversar ali, sobre, principalmente com as meninas, sobre intimidade, algumas coisas. Mas o pai é a figura do limite. Quando a minha mãe falava assim, ó, entra que seu pai quer falar com você. Gente, acho que em um segundo vinha 1 milhão de pensamentos. Graças a Deus, eu acho que eu fui uma boa filha. Meu pai não está aqui para dizer. Mas eu nunca precisei apanhar, não. Mas meu pai, quando ele chamava a conversa dele, meu Deus, era melhor apanhar, porque a conversa dele, eu me arrepiava da cabeça, porque eu tinha pavor de decepcionar o meu pai, porque meu pai, a palavra dele de sabedoria e firmeza, era o suficiente para eu entender que eu estava sendo repreendida. E a gente parece que perdeu isso. Hoje as crianças não têm mais a reverência com o pai. Se o pai fala, a figura do pai hoje, gente, é só eu que percebo isso, né? A gente fala assim, meu pai olhar, a gente já, hoje você pode olhar, chama a cena, a criança não se move. Por quê? Porque se perdeu a figura de autoridade paterna. Nós não podemos remover marcos antigos que nossos pais nos deixaram, queridos. Nós precisamos resgatar valores. A Bíblia fala de uma mulher que ela perdeu
uma moeda de valor dentro da sua própria casa. Às vezes nós perdemos valores importantes na nossa casa. O que que ela fez tudo? Ela foi limpar tudo até ela resgatar aquilo. Resgate valores que se perderam no seu lar. Isso é importante, querido. Nós não podemos perder valores. Né? Então, exorte com amor. Hebreus 12 fala o seguinte: olha, o pai, e aí ele está falando do Senhor, olha, o pai, ele corrige ao filho que ama. E ele continua: se vocês estão sem correção do nosso Pai Celestial, então aquele filho sem correção, ele não é filho, ele é um bastardo. Isso é muito sério. O filho, ele precisa de correção. Eu trabalhei com minha primeira formação, quando eu formei em enfermagem, a gente faz ali 2 anos de residência, são 60 horas, e eu escolhi fazer saúde de adolescente. Sabe isso, mas eu fiz saúde de adolescente. E uma das coisas que os adolescentes trazem na fala é que o pai se acha assim muito maneiro, amigo, né? A galera acha assim, não, você é amigo do meu filho. Você pode até ter uma amizade com seu filho, mas você não é o melhor amigo do seu filho. Você é pai, você é mãe. Não confunde os papéis. E aí o pai que ele acha assim, não, você é amigo do meu filho. Ele não lida com o filho nessa figura de autoridade e exemplo. O filho, ele não entende isso como uma forma de amor, ele entende isso como uma forma de rejeição e abandono. E isso é sério. Porque o nosso pai nos deu um modelo. Ele fala, olha, o pai exorta o filho que ele ama. Você ama seu filho? Então seu filho precisa de exortação. Né? A gente lá em casa brinca, não, ó, o mundo não vai te tratar com esse amor que a gente trata. Então, exortar é aqui em casa, precisa aprender em casa. O mundo se não aprender em casa, se não for exortado em casa com amor, o mundo vai exortar de uma forma muito pesada. Isso não é amor, filho. A gente precisa exortar os nossos filhos com amor. Então, quando nós vemos o pai que ele não dá limite, o pai que ele não diz para o filho o limite, ele está comprometendo. Quando a gente olha a vida dos filhos do sacerdote Eli, a coisa foi tão séria que todos eles morreram e foi necessário mudar a linhagem sacerdotal. Por quê? Porque os filhos de Eli ficavam à porta do templo se prostituindo, eles consumiam aquilo que era sagrado, aquilo que era do Senhor. O profeta foi repreendido, ele teve uma palavra do Senhor e ele não mudou. Ele via, ele sabia, mas ele não, como autoridade ali, como pai espiritual, ele não se posicionou com firmeza. Os filhos pagaram um preço alto, a sua descendência pagou um preço alto. Pai que não se posiciona, que não dá limite para o futuro dos seus filhos. É muito sério. Então a gente precisa, né, ter esse entendimento que o pai é a figura do limite. Pai também é aquele que protege, né? Pai é o primeiro herói, né, o grande herói da vida dos filhos, né? Os filhos, principalmente ali na primeira e segunda infância, o pai, ele é perfeito, ele é super-herói. Se o pai falar que ele consegue levantar esse prédio aqui, a criança acredita. Né? Você acha que seu pai, ele sabe nadar, ele sabe correr, o pai faz tudo. O pai pega no alto, parece que o pai tem um superpoder. Não é assim que a criança vê? Aí essa figura de proteção. Aí quando chega na adolescência, ele começa a entrar em crise, que ele vai descobrir, né, que não é isso tudo. Aí tem a questão é uma outra história. Mas o pai é essa figura de herói. Então o pai, ele é aquele que protege o filho. A gente vê isso com Jacó. Ele vai se encontrar novamente com seu irmão Esaú, depois de muitos anos, ele teme ao que podia acontecer à sua casa. O que Jacó faz? Ele faz uma estratégia para proteger a família em bandos. Ele vai até uma parte, mas depois ele não continua caminhando com o irmão. Ele começa a montar uma estratégia para proteger a sua casa. Diferentemente, a gente vê o rei Ezequias, rei que ficou enfermo, que ficou doente, que clama ao Senhor por mais anos de vida, o Senhor concede, o Senhor dá uma ordem, ó, bota em ordem a tua casa. Ele não faz isso. Tempo depois vem uma palavra dizendo que a descendência dele, né, seria levada cativo, vai contando o que aconteceria. Diferente da primeira vez que ele chora, vai aos pés do Senhor pedindo cura, dessa vez ele só diz para o Senhor, a boa essa palavra. Ou seja, vai ser na minha geração, vai ser na geração deles, pai que não se preocupa. Isso é muito sério. Então que o Senhor tenha misericórdia, né, de nós, de uma forma geral, mas com os pais também aqui, né, que possam entender o seu papel nessa paternidade. A paternidade da terra, ela reflete a paternidade do céu. O Senhor escolheu a figura do pai para se representar. O Senhor confia em você, pai.
Confia que você vai ser um pai capaz de espelhar aquilo que ele é. O pai é aquele que dá destino. O pai, ele dá destino para os filhos. Quando a gente lê lá em Jeremias, o que, que o Senhor fala sobre nós? Olha, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar esperança. Nosso Pai Celestial tem pensamento sobre nós. Ele tem pensamento sobre o nosso futuro. Para pensar nisso? Seu pai, ele tem um futuro, ele planeja um futuro para você. Assim, o pai terreno, né, também deve ser essa figura de destino. Abraão, antes de morrer, quando ele que ele já está morrendo, ele se preocupa com o destino do seu filho. Ele se preocupa como seria o futuro do seu filho. Ele chama o seu servo, né, aquela passagem que ele manda botar lá, baixa a mão na coxa, fazer uma promessa, ele fala, ó, aqui não tem futuro. Quero que você vá lá na minha parentela, vai lá na minha parentela, busca. Ele se preocupa com a educação do seu filho. Não sei quem está fazendo curso de corte aqui. Fez dessa maneira que precisa. Realmente faremos em nome de Jesus com a Manu também, se tivermos oportunidade. As coisas que a gente aprende é que do coração especial. É uma coisa que, louvo a Deus, que meu marido ficaram na adolescência, e de flores, ensinou as meninas que elas devem ser tratadas como princesas. Pai que não guarda o coração dos filhos, em especial da tantas meninas hoje enveredando por um caminho de sexualidade tão cedo, precoce. Já passou isso na sua mente? Claro que a gente não pode botar tudo em um único fator, mas quando a menina tem uma paternidade firme, um bom relacionamento com o pai, ela não precisa buscar essa carência cedo. Ela vai saber que ela precisa ser tratada, que ela é uma princesa, que ela precisa ser tratada com. Ela aprendeu isso em casa com seu pai. Tem um referencial. Então, pais, vocês são responsáveis em dar destino espiritual, destino emocional, destino a nível de futuro. Ser ali um apoiador, um encorajador. Davi, mais uma vez, antes de morrer, mas ele dá um destino ali para Salomão. Davi não foi um pai perfeito, sem dúvida, ele falhou. E mesmo amando Jesus genuinamente, mesmo sendo genuinamente, se nós não somos santos, nós podemos falhar. Precisamos, seja pai ou seja mãe, isso aqui, ó, da palavra. Cada filho é um filho. Para cada filho você precisa da graça do Espírito Santo. Cada tempo você é um novo pai. Precisa da palavra e da graça do Espírito Santo. Minha oração é que o Senhor nessa manhã possa estar ajudando, capacitando cada pai, para que você possa exercer a paternidade com amor, graça e autoridade, para que o seu filho possa desfrutar da paternidade celestial. E antes de eu, pastor, para a gente estar orando por cada pai aqui, com a ajuda de 3 filhas, eu preparei aqui uma singela homenagem que eu queria estar passando aqui. Vocês vão ver. Para mim, Manu, por favor. A Isa me ajudou aí na elaboração. A vozinha doce do fundo é da Catarina. Mas tem uma participação especial aí também que vocês vão ver. Se algum papai não aparecer aí, não se sentir prestigiado, por favor, me perdoe, foi muito rápido. Não conseguimos com todos, mas eu acho que a maioria deve estar por aqui. O vídeo tem áudio, tá, pessoal? Era só um pouquinho, tá, irmãos? Ao vivo é assim mesmo. Mas daqui a pouco a gente já vai almoçar, em família. Logo mais à noite, em nome de Jesus, você possa estar aqui também. Oi? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, nós vamos orar enquanto eles preparam, depois a gente vai ver, enquanto a mídia está passando ali. Pastor, você pode ir. Amém. Graças a Deus, irmãos. É uma palavra que nos ajuda. Os exemplos também. Queria que
os pais pudessem chegar aqui à frente, né? Vamos orar por você, esse ministério, esse papel tão importante que você tem. Nós precisamos da ajuda de Deus. É, quero dar aqui uns exemplos rapidinho. Irmãos, por favor, não é para engrandecer. Não foi o melhor pai do mundo, também não foi o pior. O pai que eu fui foi pela misericórdia de Deus. Mas às vezes os exemplos nos ajudam, né? Quando eu estava pregando, eu estava, eh, cada tópico que ela falava, tentando lembrar de uma situação da minha vida como pai. Então, quando ela falou, pai que coloca limites, já contei isso aqui. Foi uma vez só, na época ainda do telefone com fio. Umas 10, 10 e meia da noite, estávamos todos deitados, o telefone tocou. Atenderam rapidinho. Tinha telefone no nosso quarto e extensão no quarto da Rafael. Aí eu levantei da cama, peguei com todo cuidado, sem barulho, fiquei escutando. Não escutei nada demais. Quando acabou o telefonema, o que eu fiz? Falei, amor, fala com ela. E no outro quarto, abri a porta, com educação, com tranquilidade, sem ferir identidade, sem falar, me admiro você, uma filha de pastor, uma hora dessa. Simplesmente coloquei o limite. Falei, Rafael, foi a primeira vez, se ser a última. Fala com qualquer rapaz, depois das, lembro se eu falei 10 ou 10 e meia, não ligue para nossa casa, eu não quero que isso se repita. Pô, sabe quantas vezes aconteceu de novo? Nenhuma. Quando ela falou, pai, atira a flecha. Estava lembrando aí, a Rafael já casada, muitos anos com carro, tinha carteira, não dirigia, não cometia erros também como sogro. A dar um toque no meu genro, falar nada. Por que ela não dirige? Mais uma vez indo com ela para a casa dela, lá em Pedra de Guaratiba, pegamos aqui as Américas, sabendo que meu carro era automático, o deles era manual, que o carro automático é mais fácil de ir. Sem avisar nada, assim que eu passei o túnel, encostei no acostamento, parei o carro, o que foi, pai? Aqui para lá você leva, mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Interessante. Qual foi a reação dela? Ah, não, pai, de jeito nenhum. Pai, você não me preparou. Foi, saiu do carro, foi para o outro lado, sentou, ajeitou o banco, falei, vamos lá. Irmãos, nos Estados Unidos fiquei com medo de andar com ela de carro. Tá com o pé pesado, tá com o pé pesado. Ela tem que leva um na casa dos sogros para ficar com o Benício, aí vai, corre, leva o outro para a escola, aí corre, vai atender na igreja. Então eu falei, meu Deus do céu, tô com medo de andar com ela, né? É, pegamos a neve, eu falei, Rafa, se tudo continuar assim, olha só, perigo, né? É. Eu nunca deixei ela assistir. Minha esposa não é muito de televisão, não. Mas eu e Rafa. Mas eu nunca deixei ela solteira sentar na sala para assistir alguma coisa na televisão sozinha. Quando ela ia sozinha, eu ia atrás e sentava do lado. Não para me divertir junto com ela, mas aproveitar a oportunidade para fazer investimento. Eu nunca assisti uma coisa errada com ela e fiquei calado. E uma vez, quando a reportagem falou assim, mau tempo, manhã de dia chuvoso. Eu corrigi, eu falei, foi mau tempo por quê? Sem chuva aumenta a energia, sem chuva aumenta o preço do tomate. É a visão humana, não devemos ter essa visão. Outra vez a reportagem ia falar o mal mensal das mulheres, a TPM. Eu falei, não deixa entrar no seu coração. Olha o exemplo da sua mãe e da sua tia, a irmã da minha esposa. Ela não tem problema com menstruação. Então, quem deu a menstruação, quem fez a menstruação, foi Deus para você ser mãe. Não deixa. Então, irmãos, estou dando esses exemplos, tá? Para ajudar vocês. Uma coisa importante, né? Agora, no
passamos um mês com eles lá em janeiro, a Rafael arrumou um esquema, à noite, né? Eu e minha esposa tínhamos um quarto, enquanto estávamos na casa do pastor Juarez, o quarto dele, Guilherme, o quarto dele, eram 3 quartos, mas o esquema era o seguinte, para o Benjamin, que já era maiorzinho, já é maior, aí aquela hora que tem que dormir, toma banho, bota o pijama, Benjamin ia para a cama do quarto deles, o avô vai deitar com você, vai contar a história. Quando ele terminar a história, ele sai e nós entramos para dormir. Irmãos, eu tive que rememorar um repertório de histórias do Rabino Oquiba, eh, da, 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 da Flor, eh, do cão mestiço com lobo, e acabou o repertório, porque era toda noite, né? Mas eu não, foi bom o pastor falar, porque eu não contava histórias bíblicas, eu contava histórias, nunca contei história de Walt Disney, contava histórias de cunho moral com uma ligação com o versículo da Bíblia no final, né. E da onde que eu tirei disso? Irmãos, escolha e decisão. Um dia fui no centro do Rio, naquela época eu ia muito no centro do Rio, fui colportor de livros, então eu ia muito lá, comprar livros evangélicos para revender. E uma vez, sendo do Rio, tinha muito sebo, sebo bom, né? Eu fui no sebo para procurar livro de histórias. Comprei lá, tem até hoje. Quer dizer, o que eu fui como pai, agora a minha filha quer que eu seja como avô. Estou sendo, né? Então, assim, fica esses exemplos, né? Eh, na adolescência, importante. Todos os pais e aí as mães também. Aquilo que eu falo e a gente ensina. Minha esposa deu um passo atrás, eu dei um passo à frente. Então, às vezes, por que que a esposa não dá um passo atrás na adolescência? Porque o marido não dá um passo à frente, ela vai deixar o espaço vazio, né? Essa semana, tivemos uma vídeo chamada com a Rafa, e eu lembrei a ela: "Olha, filha, tem 20 anos que nós fizemos com você o curso Romance à Maneira de Deus, meu pai. É bom lembrar, só é ruim que você está me dizendo que estou 20 anos mais velha, né? Nós fizemos em 2005, estamos em 2025, estamos com 11 famílias fazendo, 12 famílias fazendo, uma bênção, né? A maioria das famílias daqui da nossa igreja, esses pais vão ser abençoados, essas famílias vão ser abençoadas, esses filhos vão ser abençoados. Deus honra essas atitudes. Então, veja só, pais, vocês que estão no curso. Deus me deu esse privilégio de relembrar com ela. Foi há 20 anos atrás. Deu certo, deu certo. Então vai dar certo também. Vocês. E os rapazes que estão aqui vão ser pais. Guarda essa palavra também, tá bom? É, toma suas escolhas, suas decisões. Eu, eu não nasci em lar evangélico. Eu não tive essas referências. Então, eu copiei o que meu pai tinha de bom. As limitações que meu pai não tinha, eu não critiquei, não me revoltei. Eu procurei avançar. Deu para entender? Então não tem essa história, meu pai não fez, eu não faço. Como é que eu vou fazer se meu pai. Não, nós temos as escolhas, a escolha é livre. Tá? De continuar a história boa e modificar aquilo que não foi bom. Tá bom? Se você está aí atrás, estenda a mão aqui para esses homens, né? Peça para Deus abençoá-los com graça, com sabedoria, né? Que nós precisamos. Nós ensinamos o filho a ter coragem, mas nós temos medo também, a terem segurança, mas às vezes nós nos sentimos inseguros. Nós não somos super-homens, nós somos apenas homens e precisamos da graça de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia em que os pais são lembrados, os pais são homenageados. E eu quero te apresentar esses pais que estão aqui à frente. Ó Deus, eu peço que o Senhor os abençoe nessa missão de pai, ó Deus, de amigo, de conselheiro, mas também aquele que coloca limite, aquele que desafia para prosseguir. Ó Deus, que o Senhor
use, que o Senhor os dê graça, os dê sabedoria, os capacite, ó Deus, a serem um pai segundo o teu coração. Ó Deus, aproveitarem o que eles receberam de bom dos seus pais. E aquilo que faltou, ó Deus, eles procurarem crescer com a tua graça, ó Deus, e melhorar e expandir, não se sentirem limitados. Ó Deus, abençoa aqueles que já são pais aqui duplamente, já são avós também. E eu quero ampliar essa oração, Senhor. Há muitos homens aqui presentes que ainda não têm essa experiência da paternidade. Ó Deus, que o Senhor possa incluí-los na minha oração nesta manhã, porque a minha oração, Senhor, é para que o Senhor os prepare para que eles sejam pais segundo o teu coração. Assim nós oramos por eles, te agradecemos por esses homens especiais, em nome de Jesus. Amém.